Então, para poder fazer uma síntese, né? O Evangelho de Mateus, tá? Tradicionalmente foi atribuído ao próprio Mateus, também conhecido como Levi, publicano, onde Jesus chamou ele, né? Ele era cobrador de impostos e ele seguiu Jesus. Quais são os principais personagens, né? Primeiro, Jesus, o Filho de Deus, que ensina sobre o Reino dos Céus e realiza milagres. Então, Jesus enfatizou Jesus, né? Mateus enfatizou Jesus como o Filho de Deus, o Rei que deveria vir, e aquele que faria e faz milagres. E falou sempre sobre o Reino dos Céus. Mateus foi o autor do Evangelho, e o apóstolo chamado por Jesus, também conhecido como Levi, aquele que era publicano, cobrador de impostos. Pedro, um dos 12, conhecido por sua liderança na comunidade cristã. Então, o Evangelho de Mateus enfatiza muito Pedro, né? Pela sua liderança. Maria, a mãe de Jesus. José, seu pai adotivo. João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus e o batizou no Rio Jordão. Fariseus e escribas que sempre estavam questionando a Jesus. Então, quando a gente verifica geralmente a questão dos religiosos da época, vocês vão ver que Jesus ele não se estranhava tanto com os romanos, Jesus não se indignava tanto com os cobradores de impostos, com prostituta, com qualquer outra pessoa, mas onde Jesus ele tinha os embates, os combates contra os religiosos. Amém? Por quê? Porque eles eram cegos, eles não queriam ver que Jesus era o Messias, Jesus era o ungido, separado de Deus, o libertador, o salvador. Amém? Então Mateus é o nome de origem hebraica e significa dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus. Qual é o contexto? Tá? Enfatiza o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Mateus narra a vida, os ensinamentos, os milagres e a paixão de Jesus, destacando a sua autoridade divina. O livro começa com o nascimento de Jesus e conclui com a grande comissão, no qual Jesus envia seus discípulos para fazer discípulos de todas as nações. O que eu aprendo aqui com Jesus? Uma vida de sucesso é quando você deixa o teu legado. Pastor, o que é deixar um legado? É simples. Vamos supor, você tem filhos, né? Os teus filhos, o legado é o quê? Você vê nos filhos e os filhos sendo treinados, sendo discipulados, sendo amados, sendo acolhidos de tal maneira que é impossível que os filhos depois não sigam a Jesus. Então, se você tiver um filho, e eu digo filho não só natural, ou seja, que nasceu, né, da barriga da mãe, que nasceu do ventre, né, mas também filhos espirituais, que vão levar esse legado, que vão permanecer evangelizando, permanecer trabalhando como discípulo. Isso é um legado. Aí você pode dizer, eu tive sucesso na minha vida. Pastor, se eu não deixar um legado, você tem que repensar, você tem que parar. Hoje, se Jesus viesse hoje, os teus filhos, tanto naturais quanto espirituais, eles são crentes de verdade? São discípulos do Senhor? Eles amam a Deus? Eles já estão pregando, estão falando, eles têm fome e sede de Deus? Se não tem, você precisa agora focar neles para que isso aconteça. Como isso, pastor? Primeiro foca em você. Talvez você ainda precise se converter. Por quê? Porque Pedro viveu 3 anos e meio com Jesus. E Jesus disse, quando tu te converteres, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus, ele não era convertido, quer dizer, Pedro não era convertido pelas palavras de Jesus até aquele momento, não. Ele era o quê? Convencido. Ele precisava ser convertido. Como é que a pessoa se converte? Quando tem um novo nascimento. E o que acontece quando a pessoa tem um novo nascimento? Muda a sua cabeça, muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos e principalmente muda as suas ações. E ele não faz isso pelo medo do inferno, ele faz isso para a glória
de Deus, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Amém? Então, se você realmente tem um legado, você vai deixar um discípulo, você vai deixar alguém que aprendeu contigo e que está ligado e que está agindo de acordo com a palavra de Deus. Isso é sucesso. Amém? Perante Deus, sucesso não é ter um carro novo, não é ter uma casa nova, embora que tudo isso possa ser crescido. Se você tiver competência, se você tiver condições de ter, sem que desvie o teu olhar do Senhor, aí Deus pode te dar. Mas se Deus souber que a tua estrutura não vai comportar isso, e você pode ser desviar, Deus não vai te dar, porque Ele te ama, Ele é Pai. Então, se você tiver um seguidor, um discípulo, alguém que vai seguir nas pisadas de Jesus, aí você pode dizer que você é bem-sucedido, bem-sucedida, em nome de Jesus. Ponto principal, ele apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido, o Filho de Deus e Salvador do mundo, cujos ensinamentos e obras demonstram o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, se você que está falando com um judeu, por exemplo, e quer fazer uma ponte para o Novo Testamento, o livro de Mateus é o melhor livro para fazer essa ponte. Por quê? O livro de Mateus traz muitas profecias messiânicas. O livro de Mateus traz muito do Antigo Testamento. Então ele faz uma ponte muito grande entre o Velho, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Entre o Messias profetizado, esperado, e o Messias que veio, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pode passar. Qual é o contexto aqui no livro de Mateus? Ele começa com a genealogia de Jesus, nascimento de Jesus. No capítulo 1, por exemplo, ele fala sobre, Mateus enfatiza a linhagem de Jesus, estabelecendo sua descendência davídica, ou seja, descendência de Davi e também de Abraão. Por quê? Porque tinha aliança com Deus. E descreve os milagres do nascimento com a virgindade da sua mãe Maria. Ou seja, ele fala sobre Isaías, que Isaías profetizou que uma virgem conceberia. Ele fala, por exemplo, sobre a questão também de Jesus nascer em Belém, profecias messiânicas, em Miqueias. Ou seja, é o livro de Davi que traz essas evidências. Segundo, sermão da montanha, Mateus 5 até Mateus 7. Um dos textos chaves é o sermão da montanha, onde Jesus apresenta ensinamentos éticos fundamentais, incluindo as bem-aventuranças e a oração do Senhor. Eu costumo dizer assim, que se porventura a gente perdesse toda a Bíblia, mas ficasse perdendo os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, nós não perderíamos grande coisa. Por quê? Ali está a base real do discípulo. Por quê? Como Jesus quer que a gente se comporte, como Jesus quer que a gente haja, pense, sinta. Então nós precisamos entender bem o sermão da bem-aventurança. O que é bem-aventurança? É feliz ou mais que feliz. Então quando eu sou feliz, eu não dou problema para os outros. Amém? Quem está feliz é uma pessoa alegre, é uma pessoa satisfeita, é uma pessoa plena, é uma pessoa que age e reage não com base nos seus instintos, não na base do seu humor, mas age de acordo com o que está escrito, porque ele medita na palavra de Deus, dia e noite, como diz Salmo 1, e tudo que ele fizer, ele vai dar certo, tudo que ele fizer vai prosperar. Amém? Como é bom estar com pessoas felizes. E Jesus disse, se você quer ser feliz, leia o Salmo, leia o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, medita nesse sermão. Pastor, nós vamos meditar? Vamos. Eu estou só fazendo um apanhado geral agora, mas nós vamos chegar lá.